Não adianta você dizer que você está no total controle da situação. Entende que por trás dessa afirmação precisa ter uma postura de vencedor. E aí você pode me perguntar, mas aonde está isso na Bíblia? Provérbios 24:10 diz: se no dia da angústia você se mostra fraco, é porque a tua fé é pequena. E só para fortalecer essa ideia, eu quero te contar uma história. Era uma vez um grande pregador do evangelho, um homem que temia Deus e tinha profundo conhecimento da palavra de Deus. E vez após vez, ele pegava sua Bíblia, seu microfone, sua caixa de som e um banquinho e ia para uma praça de uma determinada cidade. E lá ele abria sua Bíblia e ele começava a pregar a palavra de Deus. E nessa mesma praça, lá do outro lado, havia o famoso homem da cobra. Então esse homem da cobra, ele chegava na praça, ele estendia um tapete no chão, colocava aquelas cobras ali e ele ficava falando um monte de besteira, de piada, fervia de pessoas para ver aquele homem fazer aquele show das cobras. Ao passo que do outro lado da praça onde estava o pregador do evangelho, poucas pessoas vinham para ouvir ele falar da palavra de Deus. E depois de muitos dias ele vendo isso acontecer, ele olhava para o outro lado da praça e apesar de ver que aquele homem, tudo o que ele fazia era uma encenação, era um show, não passava de brincadeiras e de piadas, e tantas pessoas vinham para assistir, fazendo com que o show daquele homem se tornasse um sucesso. Depois de muitos dias e ele inconformado, ele vai até aquele homem e ele questiona e ele pergunta: você sabe me dizer por que você está do outro lado da praça, na mesma cidade, e tudo o que você está fazendo não passa de gozação, de brincadeira, e você consegue atrair tantas pessoas para o teu show, e eu aqui do outro lado da praça, me esforçando para expressar a verdade de Deus, a palavra de Deus. Por que poucas pessoas vêm para ouvir aquilo que eu julgo ser a coisa mais importante dessa vida, que é a palavra de Deus? E aí aquele homem da cobra olhou para ele e diz: é muito simples. A explicação é óbvia. Porque eu digo mentiras como se fosse verdade. E você diz verdade como se fosse mentiras. E você diz verdade como se fosse mentiras. E a pergunta hoje é: qual tem sido a nossa postura? Como que nós temos expressado a nossa verdade? Seja ela em que área for. Como nós temos transmitido essa verdade? Será que nós temos dito verdade como se fosse verdade ou verdade como se fosse mentira? E até que ponto isso tem afetado a nossa vida de uma forma negativa? O que você está transmitindo através daquilo que as pessoas veem em você?